Diga aos outros que voltem. Então Gideão mandou os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava debaixo deles no vale. Espera aí. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, olha isso. Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em grupos e deu a cada um uma... Olha agora. Irmão, vão lutar. Estão saindo para lutar. O que um guerreiro pega o que para lutar, irmãos? Hã? O que um guerreiro pega para lutar? Espada, né? Tá bom. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu cada um uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Vou falar uma coisa para você. Quando Deus quer fazer, ele não precisa colocar nem espada nas suas mãos. Ele faz com corneta, uma tocha e um vaso de barro. Quando Deus quer fazer, você não precisa ter dinheiro. Quando Deus quer fazer, você não precisa usar métodos naturais para fazer guerra. Deus pode dar a vitória, Deus pode mudar, fazer do jeito que Ele quiser. Você está entendendo? Não se coloca vaso, imagina vaso de barro na mão do exército. Com 300, eles estavam indo para lá em 32 mil. Deus disse: é muita gente, que vocês vão atacar tanta gente que agora vai ser de vocês. O exército é muito forte. Eu disse: não, agora vai ser minha. Então é o seguinte, pode separar os medrosos. 22 mil foi embora. Tem mais 10 mil. Isso também não dá. É muita gente. Fica 300. E com 300 eles vão bater contra os midianitas. Você tem noção disso? É bater contra uma cidade muito forte, um exército muito forte, com 300 pessoas, não faz sentido. Mas quando Deus quer manifestar a sua glória, que todos reconheçam que foi Ele não precisa de muita coisa, não. Eles colocam agora um chifre de carneiro. A mensagem, lembra-se disso? O anúncio da mensagem. Como que você vence? Tão somente a mensagem. E um jarro com uma tocha dentro. Ele sai com um vaso na mão e com uma tocha. E disse: olhem para mim. E quando eu chegar perto do acampamento inimigo, faça o que eu fizer. 18. Quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda. Pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Pastor, não era 300. Lembra que ele separou em 3 grandes grupos? Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Olha só. Quando chegaram perto do acampamento, o que vão fazer? Vão tocar corneta e quebrar jarro, quebrar vaso. Quem que vai vencer guerra quebrando vaso? Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram jarros.
Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita. E gritavam: é o Espírito e a mensagem. O Espírito e a mensagem. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu. Gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-Sita e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Itabate. Então os homens da tribo de Naftali, de Asser e das duas metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e até os seus riachos, até Bet-Bará, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Eles prenderam Oreb e Zeeb. Preste atenção nisso. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os dois chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Irmãos, olha só. Gideão, então, venceu os midianitas, correto? Certo? Ok. Lembra que eu falei que cada vez mais a depravação moral, a depravação dos líderes de Israel, ela se acentua. Cada vez mais eles se corrompem. À medida que esse juízo, o tempo vai passando, eles vão perdendo esse discernimento espiritual. Irmãos, sempre lembre disso. Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Hoje, com o Espírito Santo, muitos o tempo inteiro estão distraídos, sim ou não? Imagina sem. Por isso que eles precisavam dessas intervenções exteriores. Eles precisavam de manifestações exteriores. Por isso que rapidamente eles não tinham esse discernimento e rapidamente eles já serviam a outros deuses. Não tinha essa convicção interior de que eles são povo de um Deus. Não, se não tem alguém guiando eles não vão seguir esse discernimento espiritual. Se não tem uma nuvem exterior, se não tem uma coluna de fogo, se não tem uma persona, se não tem uma pessoa carregando eles, dizendo, vai pro culto, vai, vamos pro GC, vamos estar junto. Se não tem gente até hoje é assim, porque não teve revelação interior, não nasceu de novo. Aí precisa de um guru, precisa de alguém forçando, carregando pela mão. Assim era o povo. Então, rapidamente, esse povo se corrompia. Eles estão ali na terra dos cananeus. E rapidamente eles se perdiam. Por isso que Deus levantava aí alguns juízes para organizar algumas lideranças político-militares aí para reorganizar o povo. E para que eles se voltassem para o Deus de Israel. Josué já havia morrido, Moisés já havia morrido. Aí eles tinham... E agora, você está vendo em algum momento aqui alguém falando de arca da aliança? Presença de Deus? Não, né? Eles abandonaram o Senhor. É esse o cenário. Então ficou só história. E aí, Deus levanta esses homens. Só que olha só, Gideão, os caras estão tão perdidos. Primeiro que o cara já não queria, estava cheio de medo. Não estou dizendo que eu seria diferente, não, tá? Certamente seria muito pior. Mas assim,
cara tá tão amedrontado que pede um monte de prova, ok, que Deus faz, tal, e Deus disse, eu vou te dar a vitória. E aí Deus dá a vitória com 300 soldados carregando vaso e tocha. E tocando corneta, chifre de corneta de chifre de carneiro. Ou seja, a mensagem e o espírito. Ok. Passa isso, a derrota... Irmãos, um minutinho só. Eu tô com a minha filha aqui e eu preciso só fazer um procedimento com ela aqui. Um minutinho só, por favor. Grato pela sua compreensão. Voltando aqui então, grato pela sua compreensão. Então, Gideão está amedrontado e aí pede vários testes para Deus, Deus dá, eles vão lá, vence os midianitas e agora tem capítulo 8, uma derrota final dos midianitas. Só que eu sei que quando a gente olha para esses juízes, para esses homens de Deus, a gente tem uma estima, né? Homens de Deus, homens íntegros, mas não é isso que acontece. Nem todos tinham essa integridade aqui. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. Então eram usados por Deus, Deus escolhia, manifestava a sua bondade, mas assim, o critério não era o homem, o critério era a bondade de Deus escolhendo alguém para guiar o seu povo. Mas não era pelo coração do homem, pela integridade de alguém. Não tem. Olha só, você vê Deus levantando um homem como Gideão e dando uma vitória como essa. Você estima, e assim, claro, é um homem de Deus, ok, mas você espera esse cara bagunçando de vez, assim, e abandonando Deus? Não, né? Você não aguarda isso. Assim como muitas vezes nosso irmão fez isso, dizendo-se irmão. Nem todos nasceram de novo. Isso que hoje tem o Espírito. Naquela época era visitação, não habitação. Ok? Então, se hoje, tendo o Espírito, você tem gente que faz bagunça, com tudo que Deus faz, com toda a graça derramada, todo empenho, todo amor, a pessoa não consegue ver a bondade de Deus nisso ainda, e não se submete, e é arrogante, é soberbo, não ouve. Imagina naquela época. Então, a gente olha para essa figura de Gideão aqui, só olha que é alguém estimado por nós, né? Ok, devemos ver os personagens bíblicos, obviamente. Mas olha o que acontece. Israel tem tanta confusão moral, eles vão esquecendo da lei de Deus, que agora o povo, Gideão, começa a lutar contra os próprios israelitas. Porque ele tem uma tribo, um pessoal, os da tribo de Efraim, chega para ele e diz o seguinte: ô Gideão, tu foi só com 300 lutar contra os midianitas, por que tu não chamou a gente? Aí Gideão vai pedir para que eles deem comida para os seus soldados. Eles estão perseguindo os midianitas ainda, tá? Com 300, os midianitas começaram a correr e agora eles estão encontrando eles pelo caminho e estão matando os midianitas. É isso que está acontecendo, até que não sobe nenhum, certo?
Então nós estamos no meio da guerra aqui. Nesse meio da guerra, os da tribo de Efraim chegam para Gideão e dizem assim: ô Gideão, tu foi sozinho, tu foi só com 300 lá, por que tu não nos chamou? Aí Gideão diz o seguinte: eu gostaria então que vocês servissem os meus homens, sirvam eles, desde comer a eles, que eles estão cansados. Aí os caras dizem assim: Gideão, tu não terminou de matar os caras ainda? Nós não vamos servir ninguém. Aí Gideão disse o seguinte: então tá, quando eu terminar de matar eles, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou rasgar vocês no meio também. Agora tem conflito entre o próprio povo de Israel. Eles estão perdendo a noção. Estão brigando entre os próprios irmãos. O inimigo passa a ser os próprios irmãos. Olha o que acontece. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Mas ele lhes disse: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz que possa ser comparado a isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão estava dizendo: olha, vocês, tudo o que vocês já fizeram, as guerras que nesses últimos anos vocês têm travado, vocês são muito maior. O que eu fiz não chega nem perto do que vocês fizeram. Aí deu uma aliviada, deu uma elogiada. Os elogios, às vezes, a gente dá uma apaziguada. 4. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: nós estamos falando aqui todo o povo de Israel, tá? Por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Ou seja, você não prendeu os líderes ainda dos midianitas que estão fugindo? Aí Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: quando eu voltar são e salvo, derrubarei essa torre. Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15 mil homens. 120 mil tinham sido mortos. Uau! Irmão, com 300. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu. E o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então, Sucote, ou seja, do próprio povo de Israel. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu não tinha ainda prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Então pegou espinhos das plantas do deserto, e com ele castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Irmãos, esses aqui eram inimigos? Eram inimigos? Não, eram os irmãos. Olha a depravação moral de Israel. O cara está perdido. E esse era Gideão. Eu já vou. Tá. O pai vai terminar aqui já, né? Você precisa guardar agora. Tá, o pai já vai tirar. Tá, o pai já vai trocar você. Guarde, tá bom? Então, Gideão agora luta e mata 70, castiga os chefes, né? São 70 aí? Alguém me ajuda aqui?
77 líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram quando me desprezaram? Aí ele pega espinhos das plantas como tinha prometido. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com que se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? Agora perguntou para os inimigos, os chefes dos inimigos. Com que se pareciam? E eles responderam: pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Olha Gideão, parecia um príncipe. Gideão disse: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo nome do Senhor Deus que, se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. Pega justamente os caras que mataram os irmãos dele. E disse a Jéter, o seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: olha a petulância dos caras. Venha você mesmo os matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. E continuou: mas vou fazer um pedido. Olha só, ele está dizendo: eu não vou ser governador de vocês. O Senhor vai cuidar de vocês. Parece bom, né? Espiritual, né? Tá bom. Olha a sequência. Mas eu vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Ou seja, o despojo da guerra, me dá o ouro. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo. Gideão fez um ídolo. Uma imagem. Então, ele colocou em Ofra a sua cidade. Gideão, ou seja, o que ele fez? Eu venci os midianitas. Aí ele fez um ídolo para que fosse reconhecido aquilo que ele tinha feito. E por conta disso, essa idolatria, então todos os israelitas abandonaram Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Os midianitas, sabe aquela coisa que tem troféu na nossa vida que às vezes ele se torna um ídolo para nós? Tem coisa que Deus faz na nossa vida que é muito fácil muitas vezes a gente se tornar ídolo. É muito fácil a gente achar que a glória é nossa. E é justamente isso que Gideão faz. Ele diz: eu não vou governar vocês, mas eu quero que lembre tudo que eu fiz por vocês. Tá aqui, ó. Aí faz um ídolo. E aí justamente isso que corrompe. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho, e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, cidade do grupo das famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente, e adorou os deuses dos cananeus. Você viu o ciclo mais uma vez? Abandonaram o Senhor, foram oprimidos, Deus levanta o juízo chamado de Gideão, vence os inimigos, liberta eles, mas eles pecam, estabelece paz, mas eles pecam novamente contra o Senhor. E agora? Gideão morre, os midianitas por 40 anos não mais incomodam o povo de Israel, mas agora após a morte de Gideão, o povo abandonou novamente a Deus e adorou os deuses cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus,
que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Capítulo 9. Abimeleque, agora, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Olha só. Abimeleque é filho de Gideão, certo? Gideão tem 70 filhos. Só que são de várias mães, são de mães diferentes. Abimeleque, um dos filhos de Gideão, ele vai para uma cidade onde estão todos os parentes da mãe. Tudo por parte de mãe. E ele pede para que pergunte aos homens de lá, ou seja, são todos parentes dele. O que é que vocês preferem, ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembre que eu sou parente de vocês, a gente é tudo da mesma mãe, filho da mesma mãe. A gente tudo é irmão, tudo parente por parte de mãe. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas, 800... Isso é importante, né? Existe uma conjugação aqui. 800 gramas. Normalmente a gente vai, quero 500 gramas. Não, 500 gramas é pegar 500 parte de grama ali do gramado. Quando é 500 gramas, é 500... Aí é de gramado. Mas é 500, porque é numeral, gramas. Ok? Só que eu aprendi quando eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, num livro da língua portuguesa, que ficava rodando lá em casa, de um curso que o pai tinha comprado. Aí ensinava a falar 800 gramas. Sempre que a gente for pedir ao mercado, vai comprar granel, é o numeral. Não é no feminino, é no masculino, né? Então é 800 gramas. Porque senão fica... O pessoal pode pegar um pedaço de terra com 800 gramas e dá para nós. Ok? É 800. E a Bíblia é perfeita, olha aqui. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra e ali, em cima de uma pedra, ele matou os seus 70 irmãos. Tá vendo assassinar? Esse povo tá perdido, fala para mim. Tá matando o irmão. Tá uma confusão, esqueceram de Deus. Esqueceram da lei de Deus. Abimeleque vai e mata os 70 filhos de Gideão, os irmãos dele. É um golpe aqui. E em cima de uma só pedra ele os matou, os 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto monte Gerizim e gritou para eles. Olha aqui, Jotão é um dos irmãos de Abimeleque, sim ou não? Sim, só que ele fugiu, por isso não foi morto, ok? Agora ele vai lá para os homens de Siquém, que tinham aprovado tudo isso, respaldado Abimeleque, com essa bagunça toda, e ele vai e ele libera uma palavra profética para eles. Só que não é para profética, palavra boa. Olha o que ele diz. Homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse, uma vez as árvores resolveram procurar um rei. Olha a parábola aqui. Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira, seja o nosso rei. E a oliveira respondeu, para governar vocês eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira, venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu, para governar vocês eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira, venha ser nosso rei. Mas a parreira respondeu,
Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro. Pediram ao espinheiro. Venha ser nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Sabe aquela coisa, não tiveram honra nenhuma. Gideão que tinha livrado eles dos midianitas. Honra nenhuma. Este povo perdeu a honra. Jotão, irmão, diz agora para o povo: vocês desonraram a família de Gideão. Vocês desonraram aquele que Deus levantou para liderar vocês. Lembrem, 17, que o meu pai lutou por vocês. Ele era filho, Jotão era um dos filhos de Gideão. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas vocês, hoje, estão contra a família do meu pai. Vocês mataram seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do ser bom Abimeleque. Sim, depois de uma profecia dessa é bom pegar um T7, pegar alguma coisa e tchau. Ok? Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. Ó a profecia, tá vendo? Que saia fogo de Abimeleque e queime os cidadãos, o povo. E que saia fogo do povo e queime Abimeleque, ou seja, contenda. Eles se revoltaram contra Abimeleque. 24. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Olha só, o povo virou contra Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho, e Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus. Comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homem somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse líder deste povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube que Gaal tinha dito, e mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso faça o seguinte: durante a noite você e seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã levante-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal o viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: veja,
Vem gente descendo bem na nossa frente, e um grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que deveríamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Sai agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos, até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá e Zebul e foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes da torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza no templo de Baal-Berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com seus homens, pegou um machado, cortou um galho de árvore e pôs no ombro. Olha o que Abimeleque faz aqui. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores da torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Olha, meu Deus do céu. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta, para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa um moço que carregava suas armas e disse: tire a espada e me mate. Não quero que digam que foi morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Eu disse para você ontem que cada vez ia ficar pior. Você está vendo a depravação moral? Você está vendo um povo perdido? Você está vendo alguém se importando com a Arca da Aliança? Alguém com a presença de Deus? Alguém lembrando da lei de Moisés? Você está vendo? Isso acontece quando o povo se afasta dos mandamentos do Senhor. É filho brigando com o pai, é família dividida. Irmãos, é a mesma coisa conosco, é a mesma coisa. Um povo que anda em trevas, um povo que era para ser povo de Deus, que anda agora, se afasta da lei do Senhor, se afasta da relação com o Espírito Santo. O que acontece? Começa a vive essa corrupção moral, é irmão contra irmão, é pais contra filhos, filhos contra pais, parentes se matam, se mutilam, se depreciam. É isso, um povo sem Deus. Era aí essa depravação moral de Israel. Portanto, agora Gideão os livrou dos medianitas, mas eles mesmos estavam degladiando-se entre eles, matando uns aos outros. Vingança. Abimeleque vai lá e mata os outros 70 irmãos. Jotão, um dos irmãos, profetiza. E aí essa profecia se cumpre. Agora, aqui no capítulo 10, Deus vai levantar outra pessoa, outro líder agora. Olha só. Depois que Abimeleque, capítulo 10, Tolai, filho de Puá e neto de Dodô, veio libertar o povo de Israel, ele era da tribo de Zacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, da cidade de Gileade, da terra de Gileade.
Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camão. E mais uma vez, olha agora, se quiser anotar aí o ciclo vicioso, né? Lembra? E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Então escreve aí, pecado. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deus Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então, ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofresse nas mãos dos filisteus e dos amonitas, ok? Então, o pecado e a opressão. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus. Olha só, arrependimento. Eles arrependeram. Então, pecado, opressão, arrependimento. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor orando assim: nosso Deus, nós pecamos contra ti porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu, no passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peço socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. E é bem assim, não é? É bem assim. Ué, não foi tu que estava falando mal de nós? Não era o irmão que estava dizendo que a igreja não presta? Que esses irmãos não isso, que aquilo, aquele outro? O que aconteceu? Deus faz a mesma coisa. Mas não era tu que estava dizendo que não precisa? Não era tu que estava falando mal? Não era tu que estava abandonando? O que está fazendo aqui? Mas o povo de Israel, daí Deus disse, agora pede ajuda para eles. Agora pede ajuda pro teu querido lá, pro teu Deus de Baal, para teu Baalzinho. Hã? Mas o povo de Israel respondeu, de fato nós pecamos, faz de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve compaixão deles por causa da sua situação difícil em que estavam. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Oh, Deus é longânimo demais. Se é nós, fica aí. Agora abraça Baal e morre aí, suas misérias. Mas Deus é Deus. Daí eles jogaram fora os deuses, se arrependeram, e Deus teve compaixão deles. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa. 18. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Capítulo 11. Já vou, tá? Falta mais um capítulo aqui. Você precisa esperar. Tá bom? Falta mais um pouquinho. Só falta um pouquinho. Aguarde mais um pouquinho. O pai já vai tirar. Se você fizer isso. O pai já vai tirar. Capítulo 11. Jefité, olha agora o próximo juiz. Jefité, irmãos, a depravação é tanta, o negócio vai piorar, você acredita nisso? Vai piorar, a liderança está cada vez pior. Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité dizendo, você não vai herdar nada do nosso pai porque é filho de outra mulher. Quem que expulsou ele? Os moradores da região de Gileade. O povo de Israel expulsou. E disseram, você não vai herdar nada do nosso pai porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Ou seja, só a galera do fim da fila. Só gente atribulada. Se juntaram. Esse era o exército agora de Jefité.
Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra quem? O povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade, o chefe de quem? Da onde? Gileade. Mas não é de Gileade que expulsaram Jefté? Pois é. Os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente, seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda? Agora vocês estão em dificuldade? Agora vocês querem ajuda? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com o chefe de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Olha agora, Jefté envia mensageiros ao rei dos amonitas que querem lutar contra Israel. Os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou os outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta. Aqui o WhatsApp demorava uns dias, tá? Mandava uma mensagem, demorava uns dias para chegar. Não era assim que nem hoje. O WhatsApp era mais lento. O Wi-Fi não era 3G, nem 4G, nem 5G. O povo de Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra de Amon. Quando os israelitas... Agora é a mensagem de Jefté, ok? Dando a resposta para eles. Dizendo o seguinte, olha, o povo de Israel não tomou terra nenhuma dos moabitas quando estavam saindo... Qual era a guerra aqui? Eles estavam dizendo o seguinte. O rei dos amonitas estava dizendo o seguinte: vocês tomaram a minha terra. Aí Jefté manda a resposta: não. Quando saíram do Egito, lembra que Moisés, todo o pessoal, eles pediam passagem nas cidades e vocês não deixaram eles passar? Lembra-se disso? Eles pediram passagem, dizem: nós queremos passar no meio da cidade e nós não vamos tocar em coisa alguma. E aí os moradores daquela cidade resistiram e Israel teve que fazer volta e entrar por outro lado. Lembra-se disso? O que estava acontecendo aqui? Eles estavam dizendo: não, mas vocês tomaram algumas terras nossas. Aí Jefté manda a resposta agora. O povo de Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí, os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército e acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Hesbom e Aroer.
Morou também nas cidades vizinhas e em todas as terras das cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essa cidade de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. O Senhor é juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem de Jefté, que Jefté havia mandado. Só um parênteses aqui. Você entendeu mais ou menos a conversa? O rei dos amonitas está dizendo, vocês roubaram nossas terras. Aí Jefté diz, não. Quando a gente estava passando, quando Moisés, Josué estava passando pelas terras, pediu licença para vocês. Vocês não deixaram. Aí eles fizeram a volta. Quando fizeram a volta, vocês pegaram o exército de vocês, colocaram na frente da cidade e atacaram os israelitas. O que eles foram fazer? Eles vão se defender. E aí eles se defenderam, lutaram contra o povo de vocês e tomaram as terras. Ou seja, não foram eles que foram lá e saquearam a terra. Foi vocês que deram contra eles, vocês não deram passagem, eles foram fazer a volta, vocês foram lá e atacaram eles. E nesse ataque, eles venceram, Deus de Israel deu vitória para todos nós. Deu vitória para todos nós. E aí ficamos com a terra. Agora vocês querem tomar a terra de volta? Isso aqui não foi uma terra roubada, isso foi uma terra conquistada, porque vocês que atacaram, vocês que perderam a guerra. Quer lutar de novo? É isso, essa é a conversa. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem de Jefté, que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon, e prometeu ao Senhor o seguinte, Jefté falando com o Senhor agora, se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro. Olha agora. Irmãos, a depravação tá grande. Eles perderam, misturaram tudo, a lei do Senhor. Fala para mim, Deus aceitava sacrifício humano? Sim ou não? Não. Deus requeria holocausto, sacrifício humano? Sim ou não? Não. Tá bom. O que Jefté faz? Ele tá tão misturado, eles estão meio que é o Senhor, mas a cultura, a religião tá tudo bagunçada. Ele faz um voto para Deus e diz o seguinte, vai lá e fala pro Senhor, diz o seguinte, olha, se tu me der vitória contra os amonitas que vão atacar nós agora, e eu já falei para eles que as terras eram nossas, mas eles assim, eles querem lutar conosco também, eu vou lutar contra eles. Israel pediu que eu ajudasse, não pediu? Sim. O que eu pedi? Eu pedi que eles deixassem eu morar lá novamente nas terras do meu pai. Certo? Certo. Tá bom. Se o Senhor me der vitória, se fizer com que eu vença os amonitas, olha o 31, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Olha a loucura que está dizendo, eu vou fazer um sacrifício humano, oferecer ao Senhor. Essa liderança de Israel tá depravada, estão perdidos. E ele faz um voto. E, irmãos, não é a votinho que a gente faz hoje, que às vezes não cumpre, não dá nada. Depois que empenhou a palavra Deus diz mesmo, né? Que Deus aborrece aquele que é leviano em palavras. Se fez um voto, cumpra. Se assumiu a responsabilidade de alguma coisa, cumpra. Jefté, ele diz o seguinte, se o Senhor me der vitória contra os amonitas, quando eu voltar, o primeiro que sair da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício. Se fizer com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que primeiro sair da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo. Uau, 20 cidades. E continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa, em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era a filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho.
Quando Jefité a viu, ficou desesperado. Rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem de ser você que me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Está vendo? Olha a fidelidade do empenho da palavra. Estava errado, Deus não queria sacrifício humano. Estavam perdidos, mas fez um voto e uma palavra. Ela respondeu: se o Senhor... Olha a guria, isso aqui nós precisamos meditar. Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, pai. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Né? Nem porque ela ia morrer. É porque ela não daria descendência para o seu pai. Um pouquinho mais para frente a gente vai meditar um pouquinho mais. A filha de Jefité é errado, mas a guria é de casar. Hã? O que está dizendo? Se o Senhor fez uma promessa, pode cumprir, ainda que seja eu o sacrifício. E sabe o que mais me entristece? Não é que eu vou morrer, é que não darei descendência. O propósito não será cumprido. Depois de 2 meses, ela voltou para o pai. Ela saiu com as amigas durante 2 meses chorando, despedindo das amigas. E ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefité, o gileadita. Irmãos, horrível essas histórias, né? Depravação moral de Israel, tá vendo? Por que o Jefité ofereceu o primeiro que sair da tenda? Porque isso era costume dos cananeus. Os cananeus que matavam filhos. Só que eles estavam tudo misturado. Não discerniam mais, não tinham o Espírito Santo. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefité: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Mesma coisa acontecendo aqui. Que aconteceu com Abinadab. Com... É isso mesmo, com Abinadab. Os amonitas e não nos chamou para irmos também. Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Olha o problema de Israel aqui. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Mais uma vez houve matança entre o povo de Israel. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês gileaditas que moram nas terras de Efraim e de Manassés são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas. Por quê? Porque quem era daquela região era questão de sotaque. Né? Falar Shibolete, ele Sibolete. Né? Aí deu. Ok? Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui e contar uma história para você. Agora, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui a Israel, eu e a Luana, a gente foi, e aí eu queria visitar a Mesquita Al-Aqsa, que está lá no lugar do templo,
Os judeus estão ali embaixo orando, pedindo para que Deus envie, até hoje estão pedindo que Deus envie o Messias, o libertador, que vai para reconstruir o templo. Amém, queridos. Voltou aí para você? Você está me ouvindo? Ok, grato. É que eu não estou vendo ninguém. Quem está aparecendo aqui para mim está com a câmera fechada, então por isso que eu estou perguntando. Obrigado. A gente foi para Israel e aí a gente tentou visitar a mesquita Al-Aqsa. Quem que está lá? Estão lá os muçulmanos, certo? Então, assim, lá é um lugar de culto dos muçulmanos. Um lugar sagrado para eles. Mas é um espaço que, assim, razoavelmente, a gente pode, qualquer um, ao menos deveria visitar, ou poderia visitar. Mas aonde tem essa questão religiosa, não é muito bem aceito, muito bem-vindo quem não é da religião. Então eles sabem, né, a questão dos cristãos e judeus, isso é um problema. Só que eu queria visitar, então tinha um horário lá que nós tentávamos ir e estava lá numa fila lá e para tentar visitar a mesquita. E eu fui por um dia, daí não dava, já estava na hora de fechar, e aí no outro dia não deu, enfim. E aí teve um dia que nós estávamos chegando, estava dentro do horário, tudo certo. Chegamos, aí foi barrado por um muçulmano e ele perguntou: o que você quer? Eu disse: nós queremos visitar. Ele perguntou assim: are you Muslim? Você é muçulmano? Daí eu disse: tá na cara que eu sou, né? Mas olha só, a Luana, a gente tinha pego tipo um chale, né? E feito tipo uma burca, lenço, assim, né? É um lenço, um chale, né? E colocado, porque tem que ir com a cabeça coberta. Não pode estar com a cabeça coberta, a mulher. Né? Então ela ficou semi-muçulmana. Semi-humana. Aí era esse o cenário, né? Era só com os olhinhos de fora aqui e eu nada parecendo com muçulmano, né? Não tem nem barba de muçulmano. Aí o cara pergunta se eu sou muçulmano. Eu digo: tá na cara que não. Né? Aí ele olhou para um senhor assim, a gente via assim que é um ancião deles, né? E deu uma risada assim e disse: é muçulmano? Eu disse: não. Daí o senhor, o velhinho, perguntou assim: então o que tu quer aqui? Eu: não, nada, 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 de passagem. Tô aqui de passagem, nem sei porque eu vim aqui. Eu sei que aqui a experiência é bombástica. Oh, Deus. Aí eu disse: amor, tchau, até eu quero uma burca dessa aí, um troço desse, que eu quero que ninguém me veja aqui. Tchau pra você, vamos sair daqui, tá bom? A gente foi. Eu disse: é bem melhor ficar no povo hebreu, no pessoal de Abraão, porque o pessoal de Isaac, porque o pessoal de Ismael é mais nervoso. É, por isso, a briga toda é essa, tá? Tá bom. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí tem uns que se acham espertos e diz o seguinte: mentem. Se vocês estão perguntando se é muçulmano, é só dizer que sim, porque daí a gente está entrando para adorar a Deus. Faz sentido? Tá bom, é fácil resolver o problema, não é? Se eles perguntam assim: se tu diz que é muçulmano, sabe o que ele diz? Então fala uma parte do Alcorão. Daí sabe o que o cara fala? Cibolete. Tchau pra ti, não vamos te matar, ô praga. Porque tá mentindo. Entendeu? Era exatamente isso que acontecia aqui. Você é praimita? Aham. Então diz cibolete. Tchau. Tá?
Mataram 42 mil dos tiboletianos aqui. Mas ele dizia Cibolete porque não podia falar direito a palavra. Era uma questão, né, de sotaque, né? Então agarrava e matava ali mesmo. Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas. Jefité, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal em Gileade. Ibsã, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibsã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com um rapaz de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibsã governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou o povo de Israel. Ele era filho de Iléu, da cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na cidade de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Irmãos, você está vendo Ibsã, Elon, Abdon, casam com gente estrangeira, a família tudo misturada. Israel está num caos. Amanhã nós leremos Deus levantando mais um dos juízes ali, mais um líder político-militar. Quem é esse? Sansão. Uma história tão conhecida. Chegamos, então, aqui em Deus levantando um homem para salvar o povo dessa opressão que estava. Juiz, livro de juiz. Essa história sangrenta, essa história de depravação, em um tempo que o povo de Israel esquecia das ordenanças do Senhor. Certo? Era isso que estava acontecendo. Depois de Moisés, depois de Josué, o povo entra numa decadência moral, religiosa, política, civil. Certo? E Deus vai levantando algumas pessoas ainda para salvar esse povo dos inimigos, para que o povo de Israel não fosse extinto da terra. Era Deus preservando ainda. Né? Mas aí, logo, logo, Deus vai levantar homem segundo o seu coração. Um pouquinho mais para frente, Deus vai levantar já homem segundo o seu coração. Então, lembre-se, Israel foi liderado primeiro lá, né, Abraão, Isaac, Jacó as 12 tribos, José no Egito, e depois disso foram escravizados. Deus manda Moisés é essa persona, essa liderança agora. Moisés lidera esse povo durante 40 anos. Depois disso, Josué é a liderança, mas Josué morreu, e aí até o povo de Deus na terra não tinha mais um líder. Eles passaram a ser governados por juízes. Em tempos de opressão, Deus levantava essa pessoa para os livrar das mãos dos inimigos, certo? Então imagine uma família, de vez em quando Deus levanta um irmão para dar uma ajeitada na casa, para dar uma ajeitada na família. Era isso que estava acontecendo. Ok? Porque eles abandonaram o Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela revelação, pelo Espírito por trás da letra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde nosso coração, para não, ó Deus, não incorrermos em fazermos sacrifícios que o Senhor não deseja, para não cairmos no erro de Jefté, de fazer promessas que o Senhor não deseja, de fazer sacrifícios que o Senhor não pediu. Por conta disso, ó Deus, chorarmos amargamente, nossa descendência será abortada, o propósito do Senhor na nossa vida será abortado. Porque o Senhor, em tentarmos dar ao Senhor coisas que não estão no teu coração, sendo que o Senhor quer de nós obediência, sendo que o Senhor requer de nós relacionamento. Ensina-nos, ó Deus, a amarmos a tua presença, a estarmos em volta da tua palavra, em torno da tua palavra, e ela ser centralizada na nossa vida. Pedimos que o Senhor guarde o nosso coração e oferecermos sacrifícios que o Senhor não deseja, mas mantermos a obediência que o Senhor tanto deseja. Nós declaramos que somos o povo, atentos ao Espírito, não de visitação, mas de habitação. Amamos a tua palavra, amamos a lei do Espírito e da vida. Nós oramos em nome de Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Uma boa tarde para você. Graça e paz. Nos encontramos amanhã. Lembrando que inscrição do curso DNA. Irmãos, vamos sair da cultura do Egito. Não deixe para fazer a última hora, não. Não precisa. Por favor, não precisa.
eu acho interessante que existem algumas agendas que daí é de última hora, que elas surgem assim, definimos. Eu lembro de 2 anos atrás que a gente definia comunhão, a gente vai ter uma reunião, uma comunhão lá na Zona Sul. Era 1h30 da manhã que a gente estava definindo isso. E era 9 horas da manhã, nós todos estávamos reunidos lá na Zona Sul. É uma loucura, né? Ok, agendas assim, e nós nos movíamos. E muitas vezes a gente reclama, né? Ah, mas olha só, e tá, mas surgiu a agenda agora, muito em cima. Pois é, mas quando tem tempo, o que a gente faz? A gente age como se fosse tem prazo também. Tá vendo? É uma questão de cultura. Então vamos sair da cultura do Egito, vamos sair da cultura da procrastinação, de deixar para a última hora. Vamos sair. Então faça a sua inscrição. Organize, você do seu GC, organize e auxilie os seus irmãos que vão, incentive também a cursar. Lembrando, não é o curso da igreja. Cada GC, nós somos a igreja do Senhor. Então, na verdade, tem o curso para atender o GC, essa família que está crescendo em fé. Então, não é a família da igreja, não é o curso da igreja. Não, é uma ferramenta para amadurecimento, para crescimento e edificação das pessoas. E não é o curso da igreja para fazer prosélito para a igreja. Amém? Isso está entendido? Então, sempre se perceba que é uma ferramenta para atender os interesses do GC. Porque a igreja está lá de casa em casa. Aqui está o cerne, a virtude, a semente da igreja. Amém? Então, coragem dos seus irmãos, você do seu GC. Você está sabendo quem do seu GC vai cursar o DNA ou precisa cursar? É você, irmão, não é o pastor que tem que estar falando isso. É você que é irmão da pessoa que deseja, que Deus deu a você, a seus cuidados lá no GC. Amém? É esse entendimento. Uma família de responsáveis. Amém? Então, chegue com seus irmãos, pergunte para eles se vão fazer, se não vão fazer, o que está precisando. Encoraje-os. Organize, perceba se é espírito de vitimismo, que não quer, que valoriza todas as outras coisas, mas coisa de Deus daí nunca tem dinheiro. Ou não, é um período mesmo difícil que a pessoa está passando. Aí, organiza, o GC organiza, ajuda, vê. Primeiro discerne no espírito. Se é espírito de vitimismo, a gente não patrocina vitimismo, a gente não patrocina incredulidade, mas se é dificuldade, momento, mas o espírito é certo, nós patrocinamos, a gente ajuda. Amém? Discernindo o espírito. Por que para um é assim, para outro é outro? Porque o espírito desse é um e o do outro é outro. Amém? Então nós não patrocinamos incredulidade, porque tem gente que é o espírito. É um espírito de vitimismo, de coitado, que nunca tem coisa. Que na verdade, sabe o que é? Gira em torno da pessoa? Mamon. Serve mamon. Ver se a pessoa é generosa, se ela é fiel ao Senhor, não. Nunca, para Deus nunca. Só para ela, vinde a mim. Por isso está sendo a pendenga. Nós não patrocinamos incredulidade, não. Agora, é dificuldade, a pessoa tem o espírito certo, a pessoa é empenhada, não se coloca como vítima, amém. Então o GC se organiza, atende lá e amém, a pessoa é alinhada. Sobretudo, o que é a igreja? Todos nós crescendo através da palavra, sendo forjados pela palavra, alinhando o espírito, para que cheguemos à plenitude da maturidade de Cristo, é isso que Paulo diz aos Efésios. Amém? Falamos outro sobre isso. Amém? Isso é plenitude. Plenos em uma terra prometida. E não é mutilados em uma terra pretendida. Amém? Isso é alinhamento espiritual. Sobretudo, GC é reunião de crente. É reunião de responsáveis que andam em torno de uma palavra que provoca a fé. Para que a gente saia do natural e ande como seres espirituais. Filhos de quem? De Abraão. Abraão foi o pai da fé. A gente é uma família de Abraão, não é? A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus não diz que nós somos feitos filhos de Abraão pela fé? Então tá. Então o nosso pai é o da fé. Somos descendentes de Abraão. Então o que corre nas nossas veias é fé. Amém? Então, sobretudo, o que precisamos é fé. E aí você vai ver quem precisa cursar curso, cursa curso. Quem precisa de qualquer outra coisa, tudo é fé. Seja forte e corajoso, Josué. Seja consistente na palavra, porque tudo que precisa para derrotar Anakim é fé. Não é nem espada, com jarro e tocha. Amém? Meu Deus, já deu outra pregação aqui, mas já parei. Amanhã voltaremos, aleluia.
Graça e paz, uma boa tarde para você, amo sua vida. Grato pela sua honra de nós estarmos aqui em torno da palavra, que nos sustenta. Graça e paz. Tchau pra mamãe. Tchau com a mamãe hoje. Tchau, mamãe. Ela não tá aparecendo. Ah, a mãe aparece de vez em quando. Só aparece se ela falar, pede pra ela abrir a câmera. Quê? Fala pra mamãe, mamãe, abre a câmera, eu quero te ver. Mamãe, Cadê ela? tchau. Tchau, filha. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Olha. Blogueira? É. Quero que segue ela. Olá, bem. Onde está o bem? Tá ali pesando uma tonelada. Consulta Ok. do bem, filha. Tá na consulta. Tchau. Paz, querido.